ninguém parava. Numa rua movimentada de Lisboa, o fluxo de gente era uma correnteza impessoal, indiferente. As pessoas desviavam o olhar, aceleravam o passo sobre a calçada portuguesa de padrões geométricos, fingiam não ver. Havia uma urgência anónima no ar, um ruído constante de elétricos a ranger nos carris, de conversas sobrepostas em várias línguas, de motores de tuk-tuks a zumbir para os turistas. No meio daquela torrente humana, dois meninos, Diogo e Tomás, gêmeos idênticos, de uma magreza que lhes acentuava os ossos do rosto e de roupas tão encardidas que a cor original era um mistério, estendiam um pedaço de papel amarrotado. Passaram a manhã inteira, sob o sol pálido de outono, tentando entregar aquele bilhete a alguém, a qualquer um. As suas mãos pequenas e sujas seguravam o papel como se fosse a última âncora no mar de indiferença. Uma mulher de saltos altos, o som agudo a ecoar na calçada, fez um gesto impaciente com a mão, um esconjuro rápido, e seguiu caminho, envolta numa nuvem de perfume caro. Um estafeta de mochila às costas, pedalando furiosamente, fingiu não ouvir o apelo mudo dos seus olhos. Um rapaz de auscultador sorriu de canto, um sorriso que não alcançou os olhos, e atravessou a rua para evitar o encontro. Apenas o vento parecia dar-lhes atenção, soprando o papel frágil nas suas mãos pequenas, como se também ele tentasse levar a mensagem, ou talvez levá-la para longe, para o esquecimento. Do outro lado da avenida, onde os edifícios eram mais altos e as montras mais brilhantes, Raul Silva, um executivo de renome no setor imobiliário, caminhava em direção ao estacionamento subterrâneo, a sua pasta de cor italiano a balançar ritmicamente ao lado do corpo. A sua postura era impecável, o fato cinzento perfeitamente vincado, mas os seus olhos carregavam um cansaço que o tecido caro não conseguia disfarçar. Tinha o costume de sair do escritório apenas quando o silêncio e as luzes apagadas confirmavam que todos já tinham partido. Não era por excesso de dedicação, como os seus subordinados gostavam de pensar, mas por uma aversão profunda ao vazio da sua própria casa, uma quinta imponente na região do Douro que era mais um mausoléu de sucesso do que um lar. Naquela tarde, porém, uma decisão impulsiva levou a cruzar a rua a pé. Queria o silêncio dos seus próprios pensamentos, longe do zumbido dos e-mails e das chamadas em conferência. Um gesto banal, quase mecânico, uma pequena rebelião contra a sua rotina cronometrada. Parou no semáforo, o vermelho a brilhar contra o céu cinzento, e foi então que viu o movimento persistente dos dois garotos. A princípio, a sua mente catalogou-os como mais um par de crianças a pedir esmola, uma nota triste mas comum na paisagem urbana. Depois, reparou no papel. Eles não pediam dinheiro, eles ofereciam algo. Estendiam-no a cada pessoa que passava, com uma solenidade desesperada, e ninguém, absolutamente ninguém, aceitava. Raul consultou o relógio de pulso, um autómato suíço que mede a sua vida em frações de segundo. O seu motorista, o velho seu Joaquim, aguardava-o a poucos metros de distância, o motor do Mercedes a ronronar suavemente. Estava atrasado para a solidão. Mas quando um dos meninos, o que tinha o olhar mais determinado, ergueu o braço na sua direção, o gesto quebrou a sua armadura de indiferença. O bilhete tremia entre os dedos finos, e havia algo de desesperadamente calmo naquele olhar, uma aceitação precoce da rejeição que o tornou insuportável. Senhor, pode ler para nós? Perguntou o garoto, a voz baixa mas clara, cortando o ruído da cidade. Raul hesitou. A resposta automática, polida e vazia, estava na ponta da língua: não posso agora, estou com pressa. Mas o olhar dos dois prendeu-o. Um, sério e expectante. O outro, Tomás, um passo atrás, com um medo transparente nos olhos grandes e escuros. Aqueles olhares fizeram-no parar. Aproximou-se, o cheiro da rua, uma mistura de poluição, castanhas assadas e chuva iminente, envolveu-o. Onde está a vossa mãe? Perguntou, a voz mais ríspida do que pretendia. Foi buscar comida, respondeu Diogo, o de olhar firme. Disse que voltava logo. Raul assentiu, um gesto curto, e estendeu a mão. Deixa-me ver esse papel, a folha estava suja, as dobras gastas de tanto ser aberta e fechada. A caligrafia, feita com uma caneta azul cuja tinta estava quase a desaparecer, era irregular, apressada. Se alguém encontrar os meus filhos, Diogo e Tomás, cuidem deles até eu poder voltar. Eles são bons meninos. Só não têm culpa do que o mundo me fez. Raul leu as palavras e engoliu em seco. Uma onda de emoções contraditórias atingiu-o, raiva pela negligência, pena pela situação, mas, acima de tudo, um desconforto profundo, a sensação de ser forçado a encarar uma realidade que passara a vida a ignorar. Dobrou o papel com um cuidado que não lhe era característico e devolveu-o. Está escrito que ela vai voltar logo, mentiu, a voz um sussurro. Tomás, o mais pequeno, sorriu, um sorriso de alívio tão puro que doeu em Raul. Raul tirou da carteira uma nota de 50 euros, dobrada, e colocou-a num copo de plástico que estava no chão, ao lado de uma caixa de sapatos vazia. Usem isto para comer,
Está bem. Quando virou as costas para ir embora, sentindo que cumprira o seu dever social mínimo, a voz infantil alcançou novamente. Senhor agente está com muita fome agora. Raul parou ao meio da calçada. Por um instante, o barulho da cidade pareceu desaparecer, substituído pelo som da sua própria respiração. Olhou para o carro de luxo que o esperava, um refúgio de cor e ar-condicionado, depois olhou para os dois meninos, duas figuras frágeis contra a imensidão da cidade. Suspirou, uma rendição. Vamos fazer assim. Eu levo vocês a uma tasca para comer. Depois, resolvemos o resto. O semblante das crianças iluminou-se. A esperança, tão rapidamente extinta, reacendeu-se nos seus olhos. Ele abriu a porta traseira do carro, um gesto que lhe pareceu estranho, surreal. Entrem. Os gêmeos subiram devagar, hesitantes, tocando no estofo macio como se fosse algo de outro planeta. O carro partiu silenciosamente. Algum problema, doutor? Raul, perguntou seu Joaquim, o motorista idoso de rosto sulcado por rugas simpáticas, olhando-o pelo espelho retrovisor. Nada, respondeu ele, seco. Só duas crianças com um bilhete. Seu Joaquim olhou de novo para trás, para os dois meninos encolhidos no banco. Às vezes, é o bastante para mudar um dia inteiro. Raul fingiu não ouvir, mas o comentário ficou a ecoar na sua mente. O carro deixou para trás o caos de Lisboa e rumou para norte, em direção ao Douro. A viagem foi longa e silenciosa. Diogo e Tomás adormeceram, exaustos, as cabeças encostadas uma na outra. Ao atravessarem os portões de ferro forjado da quinta de Raul, o jardim meticulosamente cuidado, o silêncio profundo do vale e a fachada de pedra da casa principal contrastavam brutalmente com a sujeira e o cansaço dos seus novos passageiros. Raul entrou primeiro, como sempre fazia, sem olhar para trás, a sua voz a ecoar no hall de entrada de pé direito alto. Dona Maria. A governanta, uma mulher de cabelo branco e olhar perspicaz, apareceu do corredor da cozinha, enxugando as mãos no avental imaculado. Santo Deus, quem são estas crianças, Sr. Raul? Perguntou, a sua expressão uma mistura de choque e preocupação. Achei-os na rua. Estavam sozinhos. Vão comer, tomar um banho. Depois, vejo o que faço. Dona Maria ergueu as sobrancelhas, um gesto que continha uma vida inteira de opiniões não expressas, mas não discutiu. Pois venham, meus anjos. Venham comigo. Conduziu os meninos pela mão até à cozinha, o seu toque gentil a contrastar com a rigidez de Raul. O cheiro reconfortante de caldo verde e bacalhau com grão invadiu o ar. Raul ficou parado à distância, encostado ao umbral da porta, observando. Os gêmeos comiam com uma urgência faminta, os olhos a vaguear pela cozinha ampla e moderna, como quem teme que o prato lhes seja tirado a qualquer momento. Dona Maria sorria, um sorriso genuíno e triste, ajeitando os pratos, afagando o cabelo emaranhado deles, notando os seus pés descalços no chão de mármore brilhante. Raul permaneceu ali, a pasta ainda na mão, o som das colheres a bater nos pratos, o riso tímido das crianças, o cheiro da comida, tudo aquilo preencheu a casa com um ruído vivo, uma pulsação quase esquecida. Deixe-os dormir no quarto de hóspedes, senhor? Perguntou Dona Maria, a sua voz suave a quebrar o feitiço. Raul hesitou, a sua mente a calcular as complicações. Por hoje. Sim. Amanhã cedo resolvo isto. Os meninos foram levados para o andar de cima. Quando a casa mergulhou de novo no silêncio, um silêncio agora mais pesado, mais notável, Raul ficou sozinho na vasta sala de estar. A sua pasta repousava sobre a mesa de centro de vidro. Ao lado dela, o bilhete, que um dos garotos esquecera no banco do carro, balançava suavemente com a corrente de ar vinda da janela entreaberta. Ele aproximou-se, pegou no papel frágil e releu-o. Cuidem deles até eu poder voltar. Dobrou-o devagar, com uma precisão cirúrgica, e guardou-o no bolso do casaco. No fundo, uma parte dele que ele raramente consultava sabia que aquilo não era uma coincidência. Lá em cima, o som de risadas e de pequenos passos ecoou pelo corredor. A quinta, pela primeira vez em anos, não parecia vazia. Raul subiu o primeiro degrau da escadaria, olhou para o topo e ficou ali, imóvel, por um longo instante, apenas a ouvir. Não sabia ainda, mas a vida que ele conhecia, ordenada e estéril, acabara de mudar de endereço. O som grave do relógio de pêndulo na sala foi a primeira coisa que Raul Silva ouviu ao abrir os olhos. 6:30 da manhã. Como sempre. O mesmo horário, o mesmo gesto de desligar o despertador antes que tocasse, o mesmo silêncio opressivo. Mas havia algo diferente. Um ruído leve, como o de vozes abafadas, vinha do corredor. Demorou alguns segundos para a sua mente sonolenta se lembrar, as crianças.
Levantou-se devagar, vestiu o roupão de seda e caminhou até ao espelho. O reflexo devolveu-lhe um homem com olheiras fundas e uma expressão de cansaço crônico. Passou a mão pelos cabelos grisalhos, respirou fundo e desceu as escadas. O cheiro a café fresco chegou antes da luz. Na cozinha, Dona Maria mexia uma panela no fogão, enquanto Diogo e Tomás, sentados à enorme mesa de madeira, devoravam pão com manteiga. Tomás ria de qualquer coisa que o irmão lhe dissera, e Diogo tentava equilibrar o copo de leite com as duas mãos pequenas. A cena parecia uma pintura de uma vida que não era a sua. Bom dia, Sr. Raul, disse Dona Maria sem se virar. Dormiram que nem uns anjos. Raul encostou-se à porta, sentindo-se um intruso na sua própria casa. Imagino. Diogo, o de olhar firme, notou o primeiro. Bom dia, senhor, disse, sorrindo timidamente. Comemos tudo. Raul assentiu, a sua habitual secura a regressar. Muito bem. Depois do pequeno almoço, vou levá-los à esquadra. Tomás parou de mastigar, o sorriso a desaparecer. Vamos voltar para a rua. Não, respondeu Raul, mais rápido do que esperava. É só para encontrarem a vossa mãe. Dona Maria virou-se, cruzando os braços sobre o peito. E se não a encontrarem, Sr. Raul? Ele irritou-se com a pergunta, com a sua simplicidade cortante. Encontra-se sempre alguém. O Estado tem instituições para isto. Ela suspirou, um som de desapontamento, e voltou-se para o fogão sem responder. O silêncio que se seguiu não era incômodo, mas pesado, carregado de significado. Raul tomou o seu café de pé, fingindo ler as manchetes do jornal económico. Não leu uma única linha. O som das risadas baixas dos meninos distraía-o. Quando terminou, foi para o escritório ao lado da sala. A casa, antes um santuário de ordem e silêncio, parecia viva demais, barulhenta demais. O quadro de uma paisagem abstrata e neutra na parede agora parecia refletir o som de vozes e movimento. Tentou concentrar-se no trabalho, abriu o portátil, mas os números e os gráficos dançavam na tela, sem sentido. Fechou a tampa com um estalo. Mais tarde, Dona Maria apareceu à porta. O carro está pronto. Raul assentiu e levantou-se. As crianças estavam vestidas com roupas limpas que Dona Maria encontrara, de algum sobrinho-neto. O cabelo penteado, o rosto lavado, cheiravam a sabonete. O contraste com o dia anterior era quase simbólico. Vamos, disse ele, a voz curta. O trajeto até à vila mais próxima foi silencioso. Seu Joaquim conduzia com atenção, enquanto os meninos observavam a paisagem do Douro pelas janelas, as vinhas a descer pelas encostas. Tomás apontava para coisas simples com um espanto genuíno, um cão a ladrar, um trator, um barco rabelo no rio. Diogo apenas olhava, quieto, absorvendo tudo. Num semáforo, Tomás perguntou, o senhor mora sozinho? Raul pigarreou. Moro. E não sente falta de conversar? Ele olhou para a frente, para a estrada. Conversa distrai. Seu Joaquim disfarçou um sorriso no espelho retrovisor. Às vezes, distrai do que não devia, mesmo. Raul franziu o sobrolho, mas não respondeu. Na esquadra, o delegado Rui Costa, um homem de meia-idade com ar cansado, ouviu o relato com uma pressa burocrática. Pegou no bilhete, fez algumas anotações num formulário e prometeu tentar localizar a mãe. Por enquanto, podemos transferi-los para uma instituição de acolhimento, disse, o tom neutro. É o procedimento. Raul assentiu, mas a forma como a palavra instituição soou, fria e anônima, incomodou-o. Olhou para os meninos. Tomás agarrava a manga do casaco do irmão com força, os olhos a encherem-se de lágrimas. Diogo mantinha a postura, mas o seu queixo tremia ligeiramente. Vão tratá-los bem lá? Perguntou Raul, a sua própria voz a surpreendê-lo. Fazemos o possível, respondeu o delegado, sem emoção, folheando uns papéis. Dona Maria, que o acompanhara, adiantou-se. Senhor Raul, o senhor viu o olhar deles. São pequenos demais para mais um lugar cheio de gente desconhecida. Ele respirou fundo. Sabia que estava numa encruzilhada. Dizer mais uma palavra significava envolver-se. E envolver-se era tudo o que sempre evitara. Só por uns dias, completou Dona Maria, quase a suplicar. Até saberem da mãe. Raul olhou para os dois meninos. Tomás agora chorava baixinho, um som contido, de quem aprendeu a não fazer barulho. Aquele soluço simples, sincero, atravessou a armadura que ele construíra ao longo de anos de solidão e frieza. Certo, disse por fim. Voltam comigo. O delegado Rui Costa levantou os olhos, surpreendido.
Tenho a certeza, senhor. Tenho morada e meios suficientes para garantir que não desaparecem. De volta à quinta, Dona Maria preparou um quarto improvisado para os meninos, com cobertores limpos e alguns brinquedos antigos que encontrara numa arrecadação. Raul ficou parado à porta, observando enquanto ela arrumava as camas. As crianças corriam de um lado para o outro, a explorar o novo espaço com a leveza de quem não tem nada a perder. A casa parece outra, não é? Disse Dona Maria, sorrindo. Raul não respondeu, mas sabia que era verdade. O som das risadas ecoava pelos corredores, batendo nas paredes que antes só conheciam o eco do seu próprio silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, a quinta parecia respirar. No escritório, abriu o portátil e encontrou um e-mail de um grande investidor. Reunião confirmada para amanhã, 9 horas. Traga a nova proposta de investimento. Fechou o computador. Não era hora de pensar em lucros. Sentou-se na poltrona de couro, olhou pela janela e viu Dona Maria no jardim com os gêmeos. Um deles tentava apanhar uma borboleta, o outro ria de si mesmo. Aquela imagem desconcertou-o mais do que qualquer negociação de milhões. Pegou no bilhete, ainda no bolso, e leu-o de novo. Cuidem deles até eu poder voltar. O papel tremia levemente nas suas mãos. Não sabia se era o vento da janela aberta ou algo dentro dele que se movia. No portão, um carro da polícia parou discretamente. Um agente, Paulo Santos, desceu, segurando uma pasta. Chamou pelo nome de Raul e, antes que ele pudesse perguntar o que fosse, o homem disse: encontramos a mulher que escreveu este bilhete. O som da campainha rompeu o final da tarde como um murro. Raul fechou o portátil, o e-mail da empresa de investimentos ainda a brilhar no ecrã, e levantou-se. Pela janela, viu seu Joaquim a conversar com o agente Paulo Santos na entrada. Ao lado do homem fardado, estava uma mulher de aparência abatida, roupas gastas, o cabelo preso de qualquer maneira e os olhos fundos de quem carregava noites sem sono. Mesmo à distância, havia algo nela que prendia o olhar. Uma mistura de vergonha e urgência. Desceu as escadas devagar, como quem teme o que vai encontrar no fim. Quando abriu a porta, o polícia adiantou-se. Boa tarde, Sr. Raul Silva. Esta é Lúcia Pereira. Fomos informados que o senhor acolheu 2 crianças ontem à noite. Raul olhou para a mulher. Ela apertava as mãos uma contra a outra, sem conseguir erguer o rosto. Os meus filhos, disse por fim, a voz a tremer. São os meus meninos. Dona Maria apareceu ao fundo, ofegante, limpando as mãos ao avental. Santo Deus, é a mãe. Raul manteve o olhar firme, mas sentiu um aperto no estômago. O bilhete era seu. Ela assentiu, e uma lágrima solitária escorreu pela sua face antes que conseguisse falar. Eu não queria deixá-los, senhor. Eu não tinha outra escolha. O polícia interveio, com o tom burocrático de sempre. A instituição de acolhimento informou-nos do caso. A senhora Lúcia apresentou-se hoje de manhã, dizendo que deixou o bilhete por desespero. Precisamos de confirmar que as crianças estão bem. Dona Maria assentiu. Estão lá dentro, no jardim. O agente entrou primeiro. Lúcia hesitou na soleira da porta. Raul abriu passagem. Entre. Ela passou por ele devagar, como quem invade um lugar sagrado. Os olhos correram pelo chão de mármore polido, pelos móveis impecáveis, pelas paredes altas e brancas. Era um outro mundo. No jardim, Diogo e Tomás brincavam com uma bola velha. Quando viram a mulher, pararam. Por um instante, o tempo pareceu suspender-se. Tomás arregalou os olhos, confuso. Diogo largou a bola e correu. Mãe! O grito rasgou o silêncio da quinta. Lúcia ajoelhou-se e os dois envolveram-na num abraço tão forte que o corpo todo dela tremia. Perdoem-me, repetia entre soluços. A mãe está aqui, Dona Maria enxugou os olhos, disfarçando. Seu Joaquim olhou para Raul como quem diz, isto é o que importa. Mas Raul permaneceu imóvel, a observar a cena como se olhasse para uma forma de vida que nunca aprendera a tocar. Mais tarde, quando o polícia se despediu e Lúcia já estava sentada à mesa da cozinha com uma chávena de chá a fumegar entre as mãos, Raul finalmente falou. O que aconteceu? Ela respirou fundo, reunindo as forças. Eu trabalhava numa fábrica de conservas. Perdi o emprego há 3 meses. A renda atrasou, o senhorio ameaçou despejar-me. Passei 2 dias sem conseguir arranjar comida. A voz falhava, mas ela continuou. Achei que deixar os meninos perto da praça, em Lisboa, com o bilhete, fosse uma forma de eles terem uma oportunidade. Alguém melhor, Raul apertou a mandíbula. Uma oportunidade. Sozinhos, no meio da rua.
Eu ia voltar, disse ela, a chorar abertamente. Fui à casa de uma prima pedir ajuda, mas quando voltei, eles já não estavam lá. Pensei que os tinha perdido para sempre. O silêncio que se seguiu era denso. Lá fora, o vento do Douro assobiava suavemente. Raul olhou para a janela. Os meninos, exaustos pela emoção, tinham adormecido no sofá da sala. As mãos pequenas repousavam uma sobre a outra, a respiração tranquila. Eles confiam em si, disse Lúcia, quase num sussurro. Raul virou-se. Confiam demasiado facilmente. Ela baixou a cabeça. É porque ainda não aprenderam a duvidar. A frase pairou no ar como um espelho. Raul, pela primeira vez em anos, sentiu vergonha de si mesmo. Não por ter dinheiro, mas por perceber o quão afastado se tinha tornado de qualquer forma de humanidade genuína. Pegou no bilhete, que deixara sobre a mesa. Isto aqui, disse, mostrando-lhe o papel. Quase os matou. Ela fechou os olhos, sem se defender. Eu sei. E vou carregar essa culpa até morrer. Dona Maria aproximou-se e pousou uma mão no ombro dela. A senhora não é a primeira mãe a perder-se a tentar proteger os filhos. Lúcia chorou em silêncio. Mais tarde, Raul caminhou sozinho pelo corredor. Os meninos dormiam no quarto de hóspedes, cobertos até ao queixo. Lúcia adormecera no sofá, vencida pelo cansaço. Ele ficou parado por um tempo, a observar aquela mulher desconhecida que, em menos de 2 dias, virara do avesso o seu universo controlado. Pegou no telemóvel e abriu o bloco de notas. Doar 5.000 euros à instituição de acolhimento local. Programa de apoio a mães desempregadas. Apagou. Digitou de novo, rever prioridades. E não soube o que aquilo significava exatamente. Seu Joaquim apareceu, discreto. Vai conseguir dormir, doutor? Raul suspirou. Acho que não. O motorista assentiu. A gente só dorme quando o coração se cala. O seu ainda está a ouvir coisas a mais. Raul sorriu de leve. Desde ontem que sim. De madrugada, levantou-se e foi até ao jardim. A lua cheia iluminava as vinhas. No relvado, a bola esquecida, as marcas dos pés pequenos, um silêncio agora habitado. Sentou-se no banco de pedra e tirou o bilhete do bolso. Olhou para aquelas palavras de novo, tremidas, sujas, desesperadas, e, pela primeira vez, não viu um erro. Viu uma tentativa distorcida de amor. Ouviu passos atrás de si. Era Lúcia, enrolada num cobertor. Não consegui dormir, disse ela. Cada vez que fecho os olhos, lembro-me do momento em que lhes virei as costas. Raul olhou em frente, para a escuridão do vale. Todos nós viramos as costas a alguém, em algum momento. E o senhor? Perguntou ela, a curiosidade a sobrepor-se ao cansaço. Ele demorou a responder. Eu virei as costas a mim mesmo. Ficaram em silêncio, e os dois observaram o céu por um tempo. O vento balançava as árvores e as janelas da casa refletiam uma luz nova, quente. Lúcia virou o rosto para ele. O senhor podia ter deixado os meus filhos na rua. Raul respirou fundo. Podia. Mas eles lembraram-me de quando eu também esperava que alguém parasse. Ela encarou com espanto. O senhor, fui órfão, disse ele, a palavra a sair com dificuldade. Ninguém parou. O silêncio que se seguiu não precisava de explicação. 2 estranhos, unidos por uma dor diferente, mas com a mesma raiz, o abandono. De dentro da casa, uma voz infantil ecoou. Senhor! O senhor está aí! Diogo e Tomás estavam no topo da escada, sonolentos. Diogo segurava uma fotografia que Dona Maria encontrara na roupa de Lúcia. Mãe, olha, disse Tomás. É o mesmo homem da fotografia. Raul gelou. O que fazia aquele retrato antigo ali? E por que estava com eles? Raul ficou imóvel. Tomás segurava a fotografia com as 2 mãos, orgulhoso da sua descoberta. Diogo, mais sério, olhava da mãe para ele, tentando decifrar o espanto no rosto dos adultos. Lúcia empalideceu. Onde vocês encontraram isso? A voz de Raul saiu baixa, quase sem ar. Estava no teu casaco, mãe, respondeu Diogo. A Dona Maria lavou e encontrou isto no bolso. Raul deu um passo em frente e pegou na fotografia. Era antiga, amarelada nas bordas, o papel gasto. 2 jovens em frente a uma casa modesta de fachada colorida, um deles sorrindo timidamente para a câmara, o outro, um rapaz, abraçando-a pelos ombros. Ele reconheceu o seu próprio rosto.
Mais novo, sem o peso do sucesso nos ombros, sem fato, com olhos que ainda brilhavam de ambição e um corte de cabelo desajeitado. A mulher ao seu lado era Lúcia. O mundo pareceu parar. O tic-tac do relógio na sala quebrava o silêncio denso. Isto não é possível, murmurou ele. Lúcia levou a mão à boca, os olhos arregalados. Eu sabia que o senhor me parecia familiar, mas parou, como se uma avalanche de memórias a tivesse atingido. O senhor não se lembra. Raul apertou a fotografia entre os dedos. A imagem era nítida na sua mente. Eu lembro-me desta casa. Rua da Alfama, número 88. Sim, sussurrou ela. A pensão da Dona Lourdes. O nome veio como um estalo, uma porta há muito fechada que se abria de repente. Ele fechou os olhos. A lembrança voltou, vívida, o cheiro a café barato e a roupa lavada, o corredor estreito, os dias em que ele era apenas um rapaz do interior a tentar vencer na capital, a carregar sacos de cimento durante o dia e a estudar à noite. Lúcia era a filha da dona da pensão. Era ela quem lhe emprestava livros de capa gasta, quem lhe guardava um pão extra quando o magro salário se atrasava. Tu desapareceste, disse Raul, a voz rouca. Um dia, cheguei lá e já não estavam. Ela assentiu, as lágrimas contidas a brilhar nos olhos. A minha mãe adoeceu. Fomos para a terra dela, no interior. Depois nunca mais consegui voltar a Lisboa. O silêncio que se seguiu era quase cruel. Duas vidas que se cruzaram, antes de tudo, separadas pelo tempo e pelo destino, agora reunidas por duas crianças que dormiam no andar de cima. Raul caminhou até à janela, ainda com a foto nas mãos. E estes meninos são meus filhos, disse Lúcia. Do António. António Mendes. Mas ele deixou-nos há anos. Raul virou o rosto devagar. António. Sim. Um pedreiro que trabalhou na obra do novo edifício da Baixa, lembra-se? Foi o senhor que o contratou. Raul puxou uma cadeira e sentou-se, o corpo inteiro a pesar-lhe. Lembrava-se do homem. Bom, trabalhador, calado. Um dia, pedira-lhe um adiantamento. Disse que precisava para o parto dos filhos. Raul negara. A política da empresa era clara. Sem exceções. A memória veio como um soco no estômago. Ele morreu, não foi? Perguntou, sem a olhar. Um mês depois do nascimento deles, respondeu Lúcia, baixinho. Um acidente no estaleiro. Uma viga soltou-se. Raul fechou os olhos. Não havia nada a dizer. O passado estava ali, a cobrar a fatura, mesmo sem voz. Mais tarde, quando as crianças voltaram a dormir e Lúcia adormeceu de exaustão no sofá, ele ficou sozinho na sala com a fotografia sobre a mesa. Dona Maria apagava as luzes uma a uma, mas Raul permaneceu imóvel, a olhar para aquele pedaço de papel que, de repente, reescrevia toda a sua história. Não era o acaso, era um regresso ao ponto de partida, ao que ele fora, ao que escolhera esquecer. A casa, antes fria, agora parecia observá-lo. Cada sombra era uma lembrança, cada ruído uma pergunta. Pegou no telemóvel, abriu o bloco de notas. Digitou, não há investimento que apague o que deixamos de ver. Apagou. Reescreveu, alguns retornos são a cobrança de uma dívida antiga. Guardou o aparelho. A chuva começara a cair lá fora, um som suave contra o vidro das janelas. Raul levantou-se, foi até ao alpendre e ficou parado, a sentir o ar úmido. O portão rangeu. Seu Joaquim apareceu, protegido por um casaco grosso. Não devia ficar aí à chuva, doutor. Raul deu de ombros. Preciso de sentir um pouco de frio. A casa está quente, respondeu o motorista, calmo. Mas, às vezes, o calor está no lugar errado. Raul riu de leve, um riso sem humor. Joaquim, você acredita em destino? O homem pensou antes de responder. Acredita em caminhos que a gente se esqueceu de terminar. Raul olhou para o céu escuro. A chuva engrossava. Acho que o meu voltou para me cobrar. Seu Joaquim assentiu, respeitoso. Então pague, doutor. Da maneira certa, desta vez. Mais tarde, Raul entrou de novo na sala. Lúcia dormia, as mãos entrelaçadas sobre o peito, o rosto sereno no sono. Ele observou-a por um instante, lembrando-se da rapariga que partilhava o pão com ele quando ele não tinha nada. Na altura, ela sonhava ser professora. Agora, o mundo tinha quebrado e, de alguma forma, parte dessa fratura passava por ele. Pegou num cobertor e cobriu-a com cuidado. Os dedos dela moveram-se ligeiramente e Raul recuou.
A fotografia estava sobre a mesa. Guardou-a no bolso do casaco, junto do bilhete. Duas provas. Uma do passado, outra do presente. Ambas a pedir a mesma coisa: cuidado. Ao amanhecer, Dona Maria entrou discretamente na sala e encontrou acordado, sentado na poltrona. O olhar perdido, o rosto vincado pelo cansaço. Não dormiu nada, Sr. Raul. Vai trabalhar. Ele abanou a cabeça. Não. Hoje preciso de resolver outra coisa. Dona Maria arqueou as sobrancelhas. Que coisa? Raul respirou fundo. Uma promessa antiga que eu nem me lembrava de ter feito. Ela sorriu de leve, sem entender, e foi preparar o café. Ele ficou ali, a observar o nascer do sol a refletir-se no vidro da janela. A quinta já não parecia o mesmo lugar, nem ele o mesmo homem. Enquanto o cheiro a café enchia a casa, Raul tirou a foto do bolso e olhou-a outra vez. No verso, em letras desbotadas, quase ilegíveis, havia uma frase escrita pela própria Lúcia, anos atrás: um dia a vida há de cruzar-nos de novo, e espero que, quando acontecer, ainda saibamos reconhecer-nos. Raul respirou fundo. Aquele dia tinha chegado. O sol nascia devagar, a tingir a fachada de pedra da quinta com uma luz que parecia nova. Raul estava no escritório, diante de uma folha em branco. A caneta de tinta permanente descansava sobre a mesa, ao lado de uma pasta de contratos que ele, naquele momento, não tinha qualquer vontade de assinar. O relógio marcava 7:30, mas ele parecia alheio ao tempo. Lúcia estava na cozinha, a ajudar Dona Maria a preparar o pequeno almoço. As crianças, Diogo e Tomás, corriam descalças pelo corredor, e o riso delas ecoava como se fosse o primeiro som realmente vivo que aquelas paredes alguma vez tinham ouvido. Raul escutava de longe e sorria sem se dar conta. Pegou no bilhete de dentro do bolso do casaco, leu uma última vez, em silêncio. Se alguém encontrar os meus filhos, Diogo e Tomás, cuidem deles até eu poder voltar. As palavras tremidas pareciam ter mudado de significado. Na primeira vez que as lera, soaram como um fardo. Agora, soavam como um pedido que ele já não sabia como ignorar. De repente, alguém bateu suavemente à porta do escritório. Era Dona Maria. O pequeno almoço está pronto, Sr. Raul. A Sra. Lúcia queria falar consigo depois de os meninos comerem. Ele assentiu. Diga-lhe que me espere na varanda. Na varanda. O cheiro a pão quente e café fresco misturava-se com o ar da manhã no Vale do Douro. Lúcia estava ali, os cabelos presos de qualquer maneira, o rosto cansado mas, pela primeira vez, tranquilo. Os gêmeos brincavam perto do jardim, tentando encher um balde com água da fonte. Raul aproximou-se. A polícia entrou em contacto, disse ele, sem rodeios. Confirmaram que a instituição de acolhimento pode recebê-los ainda hoje. Ela baixou os olhos. Compreendo. Raul, corrigiu a ele, suavemente. Chame-me Raul. Ela olhou, surpresa. Eu queria conversar consigo antes, continuou ele. Ela ergueu o olhar, desconfiada. Raul respirou fundo, procurando as palavras certas. Quando te conheci, há muitos anos, eu era só um rapaz a tentar sair do nada. Tu e a tua mãe ajudaram-me quando ninguém mais se importava. Ela sorriu, um brilho triste no olhar. A gente fazia o que podia. Eu nunca agradeci, disse ele. E, sem perceber, vivi a vida inteira como se tivesse de provar ao mundo que não devia nada a ninguém. Construí edifícios, ganhei dinheiro, mas acho que, no fundo, só queria nunca mais me sentir em dívida. Lúcia ficou em silêncio, a sentir o peso daquela confissão. E agora? Agora, disse ele, olhando para os meninos, eu percebo que há dívidas que só se pagam cuidando. Lúcia mordeu o lábio. O Sr. Raul não precisa de se sentir responsável por nós. Não é isso? Interrompeu a ele, calmo. Não se trata de culpa. Trata-se de escolha. Ela desviou o olhar, emocionada. Os gêmeos corriam na relva, a rir, a atirar água um ao outro. Lúcia observou-os e abanou a cabeça. Eu só quero que eles tenham uma oportunidade melhor do que a que eu tive. Raul levantou-se. Então, deixa-me ajudar a dar-lhes essa oportunidade. Ela encarou, sem entender. Como assim? Fiquem aqui, disse ele, a voz firme. A casa é grande demais para um homem só e pequena demais para tanto silêncio. Lúcia levou a mão à boca, chocada. Raul, isso não faz sentido. Faz, ele a interrompeu, tranquilo. Há muito tempo que eu confundo o que é certo com o que é conveniente. Está na hora de mudar.
Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Raul apenas sorriu, um tipo de sorriso que vem de dentro, como o de quem, depois de anos, finalmente entende o próprio reflexo. Ao longo dos dias seguintes, a casa começou a mudar de verdade. Dona Maria ria mais alto. Diogo e Tomás transformaram o impecável escritório numa pista de carrinhos e o jardim num campo de futebol. Raul, de fato e gravata, era o único que ainda tentava, por hábito, preservar a ordem, mas a cada dia cedia um pouco mais. Lúcia ajudava na cozinha, depois passou a organizar as contas da casa, sem que ninguém desse por isso, um novo ritmo instalou-se. Já não era a quinta silenciosa de antes, era um lar. O som das crianças misturava-se ao tilintar dos talheres e à voz de Dona Maria a pedir para não correrem dentro da sala. Certa noite, Raul chegou mais cedo do trabalho. Os gêmeos estavam sentados no sofá, a ver um desenho animado. Lúcia lia uma revista antiga, e a luz amarela do candeeiro fazia tudo parecer mais humano, mais real. Ele ficou parado à porta, apenas a observar. O seu fato parecia deslocado, a gravata apertada demais. Dona Maria passou por ele e sussurrou: "Está bonito de se ver, não está?" Ele sorriu. "Está." Mais tarde, quando as crianças já dormiam, Raul chamou Lúcia ao escritório. Ela entrou devagar, meio sem saber o que esperar. Sobre a mesa, havia uma pasta de documentos e um envelope. "O que é isto?" perguntou. "Papéis", respondeu ele, de forma simples. "Regularizei a tua situação. Consegui o registro de nascimento dos meninos e um contrato de trabalho para ti aqui em casa." Ela arregalou os olhos. "Eu não posso aceitar." "Podes, sim", Raul interrompeu-a. "E mais. Quer que a casa fique também em vosso nome." Ela ficou imóvel. "O senhor está a oferecer-me?" "Não estou a oferecer nada", disse ele, firme. "Estou a devolver o que me deste quando eu não tinha nada, uma oportunidade de recomeçar." Lúcia chorou, sem vergonha. Raul aproximou-se e colocou a fotografia antiga sobre a mesa. "Esta aqui, quero guardá-la comigo. Para me lembrar de quem eu era e de quem eu quase deixei de ser." Ela assentiu, emocionada. "E o bilhete?" Raul pegou no papel dobrado com cuidado e colocou-o dentro de uma moldura de prata, ao lado da fotografia. "Vai ficar aqui. É o lembrete de que a vida encontra sempre uma forma de nos fazer parar. Se não for pela razão, é pelo coração." Os meses passaram. Raul já não vivia rodeado de silêncio. As manhãs eram barulhentas, o jornal vivia amarrotado por mãos pequenas e o café, por vezes, ficava frio, de tanto riso a interromper a rotina. Seu Joaquim dizia que até o portão da quinta parecia abrir-se com mais leveza. Numa tarde qualquer, os gêmeos voltaram da escola com 2 desenhos nas mãos. Mostraram-nos, orgulhosos. Um deles retratava uma casa colorida, cheia de gente a sorrir. No canto, uma frase tremida em letras grandes: "Aqui a gente ficou." Raul segurou o papel com cuidado. O coração, antes acostumado a cálculos e projeções, agora batia com uma simplicidade que o desconcertava. Lúcia apareceu à porta, com um olhar sereno. "Eles não param de falar de ti na escola." "E o que dizem?" "Dizem que o moço do fato é o melhor amigo deles." Raul riu. "Devem estar a confundir as coisas." "Ou não", respondeu ela, sorrindo. O vento soprou levemente, a balançar as cortinas. Raul olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há décadas. Pertença. Não a pertença da posse, mas a de, finalmente, estar onde devia. À noite, depois de todos adormecerem, ele foi até ao jardim. Sentou-se no mesmo banco de pedra onde, meses antes, lera o bilhete pela primeira vez. Tirou o papel da moldura e abriu-o com cuidado. As letras ainda tremiam, mas agora pareciam calmas, como se o tempo tivesse feito as pazes com elas. "Se alguém encontrar os meus filhos, cuidem deles até eu poder voltar." Ele sorriu, olhando para o céu estrelado do Douro. "Podes descansar, Lúcia do passado", murmurou para si mesmo. Eles foram encontrados. E eu também. Dobrou o bilhete uma última vez e guardou-o no bolso. O vento da noite soprava morno. Dentro da casa, o eco distante de uma criança a rir no sonho soou como uma prece. Raul fechou os olhos. Não havia contratos, nem cifras, nem prestígio que valessem mais do que aquele som. A vida, pensou ele, não cobra juros do que se perde, cobra juros do que se esquece de amar. E, naquele instante, sob o céu quieto e com o bilhete junto ao peito, Raul Silva percebeu que a dívida que ele julgava ter com o mundo estava, finalmente, paga.